Se você já passou por momentos em que tudo parecia escuro demais, em que a dor parecia maior do que a fé, então este vídeo é para você. Porque existem histórias que não são apenas contadas, elas são vividas. E quando falamos de São Bento, não falamos apenas de um monge. Falamos de um homem que enfrentou o mal cara a cara, que viu o impossível se curvar diante do nome de Jesus, e que carregava consigo não apenas um crucifixo, mas uma fé que movia os céus quantas vezes. Você já se sentiu atacado por palavras, olhares ou situações que pareciam armadilhas disfarçadas? E se eu te dissesse que existe um santo, que mesmo diante da morte, venceu com oração, que segurou uma taça cheia de veneno, mas fez dela um testemunho, que enfrentou o demônio frente a frente, e viu a libertação acontecer ali mesmo, com lágrimas e gritos, se transformando em paz e louvor? Sim, esses milagres são reais, e você está prestes a mergulhar neles. Prepare-se para conhecer histórias que vão além da lógica, que desafiam a medicina, a razão e até mesmo a dúvida. Histórias onde o amor de Deus é o protagonista, e a oração é a ponte entre o céu e a terra, a taça quebrada, a ferida curada, o jovem liberto. Cada milagre é uma resposta direta àqueles que acreditam que a fé ainda transforma. Neste vídeo você vai entender por que São Bento continua sendo um escudo espiritual para tantos até hoje, inclusive para você. Agora me diga, até onde vai a sua fé? Você acredita que milagres ainda acontecem? Então, fica comigo até o fim, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você enxerga as lutas da sua vida. E já deixa nos comentários, você já viveu um milagre? Compartilhe a sua história com a gente, porque seu testemunho também pode ser luz para alguém. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo, porque aqui, cada história é uma oração viva. Era um entardecer silencioso, daqueles em que o céu parece repousar sobre os telhados humildes e o ar carrega mais perguntas que respostas. Numa vila isolada, um grito cortou o silêncio, fazendo os pássaros levantarem voo, em espanto. Am jovem, cheio de vida, agora se contorcia, urrando palavras incompreensíveis, com olhos que não pareciam mais seus. A família, desesperada, já havia tentado de tudo. Benzedeiras, curandeiros, médicos, nada adiantava. O que habitava naquele corpo não era natural, não era humano, era algo que só a luz da fé poderia enfrentar. Esse jovem, segundo testemunhas da época, apresentava sinais inconfundíveis de possessão demoníaca. Sua força era descomunal. Ele quebrava correntes, destruía objetos e em certos momentos falava línguas estranhas, zombando de tudo o que era santo. A mãe chorava dia e noite. O pai já havia perdido a esperança. Os vizinhos temiam até mesmo passar pela porta da casa, e nesse desespero, alguém falou: chamem Bento. Um sopro de fé em meio à tempestade. Mas será que um homem conseguiria enfrentar o próprio inferno? São Bento, ao receber o pedido, não hesitou. Sabia que não era ele quem lutaria, mas o próprio Jesus, através dele. E é aqui que começa um dos milagres mais marcantes de sua vida. Antes do pet, ele se recolheu em oração, jejuou, silenciou-se. Ele sabia que a batalha não seria contra a carne ou sangue, mas contra potestades espirituais. A Bíblia já nos adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6. E foi exatamente assim que Bento se preparou. Encontrou o jovem amarrado babando, com olhos fixos em algum ponto no além. A presença de São Bento pareceu incomodar aquilo que estava dentro do rapaz. Ele começou a gritar, cuspir, amaldiçoar. A atmosfera tornou-se densa, o ar pesado. Mas Bento não vacilou. Aproximou-se com a cruz em mãos e o coração firme. Ele não levantou a voz. Não usou fórmulas mágicas, apenas começou a orar. O poder não estava em palavras decoradas, mas na fé viva que ardia em seu interior durante horas. Ele permaneceu ali, ajoelhado, repetindo orações, invocando o nome de Deus, pedindo que o Espírito Santo viesse com poder. O jovem se debatia, mas quanto mais orava, mais o mal recuava. Em certo momento, o rapaz soltou um grito tão forte que as janelas estremeceram. E então, o silêncio, um silêncio que parecia sagrado. Os olhos do jovem se voltaram para o santo, e lágrimas escorreram de seu rosto. Ele estava livre, livre de algo que o aprisionava havia anos. A comoção foi imediata. Os pais caíram de joelhos,
chorando, agradecendo. Os vizinhos, que antes evitavam a casa, agora se aproximavam para ver o milagre. A libertação do jovem não foi apenas pessoal, foi coletiva. Toda aquela vila foi impactada pela manifestação visível do poder de Deus. E aqui está um dos maiores frutos de um milagre. Ele não toca apenas quem é alvo, mas todos ao redor. É como uma pedra lançada em águas calmas, as ondas se espalham, e onde chega, deixa fé. São Bento, mais uma vez, não buscou reconhecimento. Sua alegria estava na obra cumprida. Ele sabia que aquele jovem havia sido resgatado do abismo. Que a salvação de Deus havia triunfado. E isso lhe bastava. É possível sentir a profundidade desse momento? A alegria dos pais, o alívio do jovem, o espanto dos vizinhos. Tudo isso porque um homem ousou crer nas promessas de Deus e se dispôs a ser canal de libertação. Você já se sentiu chamado para interceder por alguém assim? O jovem, dias depois, passou a acompanhar São Bento. Não queria mais se afastar daquele que lhe apresentou o caminho da vida. Tornou-se um discípulo, um seguidor de Jesus. E sua história virou testemunho. Por onde andava dizia: eu estava perdido, mas fui encontrado. Essas palavras ecoavam como um salmo vivo. E mais uma vez, o milagre não terminou no ato. Ele começou ali, porque milagres verdadeiros geram conversão. E conversão gera transformação. Muitos questionam se milagres como esse ainda acontecem. A resposta é: sim, o Espírito Santo não mudou. O amor de Deus não diminuiu. E o nome de Jesus continua tendo o mesmo poder. A possessão daquele jovem pode até parecer distante da nossa realidade. Mas pense bem, quantas pessoas hoje estão presas por vícios, traumas, rancores, ódios? Essas prisões são tão reais quanto a que dominava aquele corpo. E a libertação também é possível quando há fé. São Bento nos ensina que a libertação exige entrega. Não se trata de uma batalha rápida, mas de uma guerra travada no espírito. Requer oração, jejum, discernimento. Não se enfrenta o mal com força bruta, mas com o poder do amor de Deus. E esse poder é mais forte do que qualquer corrente. O jovem foi liberto porque alguém acreditou. E quantas pessoas aguardam hoje alguém que acredite por elas? Esse também aponta para a autoridade que há na vida de quem caminha em santidade. São Bento não precisou de rituais elaborados. Bastava sua presença. Isso é fruto de uma vida entregue. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o mal sei, inquieta, não por causa de nós, mas por causa daquele que vive em nós. E essa verdade muda tudo. Você já parou para pensar no que Deus pode fazer através de você? Os olhos do jovem, depois da libertação, tinham paz. Era como se a tempestade tivesse dado lugar à calmaria. Como se o inferno tivesse sido vencido por um sussurro de amor. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque quando Jesus entra, o caos tem que sair. Não há escuridão que suporte a luz. E São Bento foi o canal por onde essa luz passou. Que possamos ser também canais, limpos, disponíveis, corajosos. A vila nunca mais foi a mesma. Após o milagre, muitos passaram a se reunir para orar. Pequenas comunidades de fé nasceram, alimentadas pela lembrança daquele dia. E tudo começou com um grito, seguido de uma resposta. O grito do jovem, a resposta de Deus. Essa é a dinâmica do céu. Quando clamamos, Ele escuta. Quando clamamos com fé, Ele age. E quando Ele age, o impossível se curva. O pai do jovem, que antes não acreditava, tornou-se o maior defensor da fé na região. Ele dizia: eu vi o inferno no olhar do meu filho, mas vi o céu na presença de São Bento. Essa frase rodou pelas redondezas, ecoando nas aldeias vizinhas. E com ela, a fé renasceu em muitos corações. Porque testemunhos vivos falam mais alto do que doutrinas frias. O milagre se tornou semente. Esse milagre também nos ensina sobre compaixão. Bento não viu apenas o possesso, ele viu o filho, o irmão, o homem. E esse olhar de amor, que vai além da aparência, é o mesmo que Jesus tinha. Quantas vezes rotulamos os que sofrem, quantas vezes afastamos os que mais precisam. São Bento fez o oposto. E por isso, Deus se manifestou. Porque onde há amor, há liberdade. E por fim, esse milagre nos leva a uma conclusão inegável. O amor de Deus é mais forte do que qualquer prisão. A fé, quando sincera, rompe correntes visíveis e invisíveis. E cada vez que alguém é liberto, o céu se alegra. Que essa história nos inspire a sermos intercessores, lutadores espirituais
mensageiros da salvação, assim como São Bento foi. Em uma pequena aldeia, entre colinas e campos vastos, um camponês simples e devoto vivia dias de sofrimento. Seu corpo fora cometido por uma chaga infecciosa que, segundo os médicos da época, não tinha cura. A ferida lastrava-se como fogo, empalacica, consumindo sua carne, sua força e, com o tempo, sua esperança. Os que passavam por sua porta desviavam o olhar ora por temor, ora por compaixão. Já não se esperava nada além da morte. Mas o céu tinha outros planos. Planos que o homem ainda não conhecia. A notícia do sofrimento do camponês chegou aos ouvidos de São Bento. O santo, conhecido por seu espírito sensível à dor do próximo, não hesitou. Movido por um amor que vinha do coração de Jesus, decidiu visitar o enfermo, contrariando até os próprios irmãos que temiam contaminação. Mas a fé, quando é verdadeira, não conhece barreiras. O amor de Deus, quando enraizado na alma, transforma cada passo numa missão de salvação. E foi com esse amor que Bento se dirigiu ao casebre do moribundo. Ao entrar, São Bento sentiu o peso da miséria humana, o cheiro da carne infeccionada, a palidez da morte no rosto do homem, os olhos sem brilho e sem fé. Ali, o mal não era apenas físico, havia também uma ferida na alma. E é justamente nesse ponto que a ação do Espírito Santo se manifesta com maior intensidade. O santo se ajoelhou ao lado do leito, colocou as mãos sobre o peito do doente e, com a voz mansa, começou a orar. O que você faria se visse alguém tão próximo da morte? Fugiria? Ou se ajoelharia como Bento? Enquanto orava, São Bento invocava a misericórdia de Deus, lembrando das promessas feitas a seus filhos. A oração fluía como um rio limpo, lavando a dor que há anos se instalara ali. Senhor Jesus, dizia ele, tu que tocaste leprosos, que fizeste os cegos verem e os coxos andarem, olha para este teu filho. E enquanto falava, algo começou a acontecer. A pele que antes estava negra e inchada começou a desinchar. As bordas da ferida se retraíram. Um calor inexplicável percorreu o corpo do camponês. Era o poder da salvação em ação. As lágrimas do doente começaram a escorrer. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo diferente. Um alívio que não vinha de ungüentos ou ervas, mas de uma paz que só o Espírito Santo pode derramar. São Bento, com humildade, permaneceu em silêncio. Ele sabia que ali não era ele quem agia, mas o próprio Deus. E quando o camponês tentou falar, apenas um nome saiu de seus lábios: Jesus. Que força há nesse nome! Quantas vezes o pronunciamos com fé, como arma contra as feridas da alma e do corpo? Os vizinhos, que espiavam pela janela, não podiam acreditar no que viam. O homem que ontem clamava pela morte, agora se levantava devagar, ainda frágil, mas em pé. Aquela cura era visível, palpável, inegável. Era real. Um milagre puro, direto, cheio de esperança. Quantos hoje desejam ver algo assim? Quantos clamam por uma intervenção divina em suas vidas? A Bíblia é clara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7. O camponês bateu e a porta se abriu. São Bento não ficou para receber glórias. Saiu do casebre como entrou, em silêncio, mas as sementes da fé haviam sido plantadas naquele lugar. Do camponês não era apenas a restauração de um corpo, era a ressurreição de uma comunidade. Porque quando um milagre acontece diante de nossos olhos, nossa alma não consegue mais viver da mesma forma. As promessas de Deus se tornam mais que versos, tornam-se carne, história, realidade, e a fé renasce. O camponês passou a testemunhar sua cura por onde andava. Contava a todos que não foi apenas tocado por São Bento, mas alcançado por Jesus através dele. E aqui está o coração desse milagre. São Bento foi instrumento, não protagonista. Ele sabia disso. Sabia que a verdadeira fonte de cura era o amor de Deus. Você já se sentiu usado por Deus dessa forma? Já permitiu que o Espírito Santo fluísse por você para tocar alguém ao seu redor? Esse milagre também nos ensina sobre perseverança. O camponês sofreu por anos antes de ver sua cura. Mas o tempo não foi perdido. Foi tempo de amadurecimento, de quebrantamento. A dor o preparou para o toque de Deus. E talvez você, que me ouve agora, esteja nesse tempo de espera. Não, o mesmo Jesus que curou ontem, cura hoje. E usará os instrumentos que Ele quiser.
até mesmo você, para realizar o impossível. A ferida do camponês era grande, mas não maior que a misericórdia divina. Nenhuma dor, nenhuma chaga, nenhuma história é tão destruída que Deus não possa restaurar. São Bento, ao tocar aquele corpo, liberou não apenas cura física, mas cura da alma. E esse é o verdadeiro milagre, quando o amor de Deus penetra nas rachaduras mais profundas da nossa existência e faz tudo novo. Consegue imaginar isso acontecendo com você? E se essa história está tocando seu coração, não é por acaso. É porque Deus ainda quer operar milagres. Ele ainda busca corações abertos, feridos, desesperançados, para mostrar que sua graça não tem limites. A fé move o céu. E foi essa fé que moveu São Bento a sair de seu mosteiro para ir até um homem simples, um camponês que, para o mundo, já estava perdido. Mas para Deus, era apenas o início. Lembre-se, Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Bento entendeu isso melhor do que ninguém. Ele sabia que era no encontro com a dor humana que o céu se manifestava com mais intensidade. E hoje, muitos precisam desse encontro. E se você estiver disposto, poderá ser esse canal. Esse milagre foi testemunhado por muitos, mas marcado eternamente. No coração de um camponês, nunca mais foi o mesmo. Sua vida virou uma carta aberta do Evangelho, uma Bíblia viva. E que grande lição temos aqui. Quando somos tocados por Jesus, nos tornamos instrumentos para tocar outros. E assim, o ciclo do amor de Deus continua. Essa é a essência do reino. Não ignore o poder que há em uma oração feita com fé. Bento não levou remédios, nem promessas humanas. Levou apenas sua confiança na salvação que vem de Deus. E isso foi suficiente. Muitas vezes queremos soluções complexas, mas o céu trabalha com a simplicidade do amor. E é esse amor que transforma o mundo. Um toque, uma oração. Era um tempo de sombras, em que o mal muitas vezes se escondia sob mantos de religiosidade aparente. São Bento, homem de fé inabalável e coração repleto do amor de Deus, vivia como um farol em meio à escuridão. Sua vida era marcada por oração constante, jejum, silêncio e contemplação. Porém, quanto mais a luz de Cristo brilhava em sua alma, mais as trevas tentavam apagá-la. E foi exatamente assim que surgiu o episódio mais conhecido entre os milagres atribuídos a ele. Um atentado silencioso, planejado com veneno, tentaria calar o servo de Deus. Imagine a cena. Um monge com semblante fechado, invejoso da santidade de Bento, movido por um espírito que não vinha do Espírito Santo, mas de um coração corrompido. Ele decide envenenar uma taça de vinho e ofere-la ao santo, esperando que ao bebê-la, a morte selasse seu destino. Mas será que o inimigo conseguiria vencer aquele que andava sob as promessas de Deus? Bento, mesmo sem saber com os olhos humanos, percebia com os olhos da alma. Sua conexão com o céu não permitia que o mal o alcançasse desprevenido. E foi aí que o milagre aconteceu diante de todos. Ao receber a taça, São Bento não bebeu. Antes de qualquer gole, como de costume, ele fez o sinal da cruz sobre o cálice. E naquele exato instante, como se uma força invisível agisse com poder, a taça explodiu em pedaços, diante dos olhos de todos. O líquido tóxico escorreu pelo chão, e os fragmentos do copo espalharam-se como testemunhas de que o Espírito Santo estava ali. Que impacto essa cena não causou nos que o rodeavam? Quantos ali viram, pela primeira vez, a fé materializada em forma de milagre? Esse milagre não é apenas uma história antiga, é um lembrete vivo da proteção divina. Quantas vezes, nos dias de hoje, enfrentamos taças envenenadas em forma de palavras duras, traições, perseguições e tentações, e quantas vezes o Senhor nos livra silenciosamente, sem que percebamos. São Bento viveu isso de maneira visível, mas muitos de nós já provaram dessa intervenção invisível de Deus. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23. Essas palavras se encarnaram naquele instante milagroso. O impacto foi imediato. Os monges presentes ficaram em choque, sem conseguir esconder a admiração e o temor. Algo sobrenatural havia ocorrido. Aquela explosão da taça simbolizava mais do que livramento físico. Era um rompimento espiritual com o mal. O veneno da inveja, da mentira, da falsidade, fora revelado. E diante disso, quantos corações começaram a se converter verdadeiramente? Não seria essa também a maior vitória do milagre? São Bento,
Em sua humildade, não se exaltou, não gritou, não acusou, não apontou dedos. Apenas seguiu em silêncio, orando, deixando que Deus fosse o juiz. E aqui está um ensinamento precioso. Quando confiamos plenamente no amor de Deus, não precisamos nos vingar ou nos defender. A salvação que vem do Senhor é suficiente. O próprio Jesus disse: "A minha graça te basta, e basta mesmo." Quando cremos de verdade, esse milagre também revela o poder da oração como escudo espiritual. São Bento vivia em comunhão com Deus, e essa comunhão era sua armadura. Ao traçar o sinal da cruz, ele não fez um gesto supersticioso, mas sim um ato de fé. Foi o símbolo da aliança com Jesus que desfez o plano do inimigo. E você, tem feito da sua oração diária o seu escudo? Tem confiado nas promessas de Deus, mesmo nos dias em que a taça parece vir doce mas está envenenada? Já tomamos goles de relacionamentos tóxicos, decisões erradas, caminhos sedutores que pareciam inofensivos, mas estavam carregados de veneno espiritual? E quantas vezes Deus nos livrou antes que fosse tarde demais? O milagre de São Bento nos convida a refletir sobre isso. A fé verdadeira não apenas move montanhas, ela nos livra de armadilhas, mesmo quando não percebemos. O episódio da taça nos mostra que o mal, por mais planejado que seja, nunca vence o amor de Deus. Ele tenta, mas não prevalece. Deus sempre tem a última palavra. O inimigo pode armar laços, mas quem vive pela fé, como São Bento, tem os olhos da alma abertos. E é nesse ponto que a história se torna mais que um relato. Ela se transforma no modelo de vida. Será que estamos atentos aos sinais de Deus como São Bento estava? Será que temos a coragem de confiar, mesmo quando o cálice é oferecido com sorrisos disfarçados? Muitas vezes, a fé não é provada em grandes feitos, mas em pequenos gestos, como traçar uma cruz sobre uma taça. E esse gesto simples, repetido, com fé, pode abrir os céus e quebrar o inferno. O veneno que tentaram dar a São Bento não era apenas físico, era espiritual. Queriam calar sua voz, interromper sua missão. Quantos hoje enfrentam o mesmo? Talvez você também esteja sendo alvejado com críticas, calúnias, rejeições, mas saiba, Deus é aquele que transforma cada tentativa do mal em testemunho de vitória. Ele fez isso com São Bento e faz isso com os que permanecem firmes na fé. E é exatamente aqui que se revela a beleza desse milagre. Ele não apenas salvou uma vida, ele incendiou corações. Mostrou que o amor de Deus não é teoria, é prática, que a esperança em Jesus é real, que o Espírito Santo age de maneira concreta quando nos entregamos, e que viver sob as promessas de Deus é o maior escudo que existe depois do ocorrido. Muitos começaram a ver Bento de outra forma. Aqueles que antes o criticavam, agora queriam aprender com ele. A humildade que ele mantinha diante dos ataques se tornava uma força poderosa. Isso também é milagre. A transformação de corações, o quebrantamento do orgulho. O veneno da inveja perdeu o efeito, porque o antídoto era o amor. Repare como tudo isso se conecta com as palavras de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. São Bento era puro, e por isso via a Deus nas coisas, made simples, e também permitia que os outros o vissem através de seus gestos. O milagre da taça não termina com o estouro do copo. Ele continua reverberando nas escolhas de fé que fazemos até hoje. Esse relato nos lembra que o mal não tem poder sobre quem caminha com o Senhor. São Bento não precisou de vingança, de confronto, de briga. Sua resposta foi espiritual, silenciosa e devastadoramente poderosa. Isso é algo que precisamos aprender. Lutar com armas espirituais é a chave. Oração, jejum, santidade. A verdadeira batalha é vencida de joelhos. E ao olhar para essa história, somos convidados a refletir. O que temos colocado diante de Deus? Estamos confiando apenas quando tudo vai bem, ou também quando a taça é colocada à nossa frente? São Bento nos ensina que a fé é um estilo de vida. Não se trata de momentos isolados, mas de uma entrega contínua, uma confiança plena nas mãos que nos guardam. Talvez hoje você esteja diante de algo que parece seguro, mas algo dentro de você está inquieto. Não ignore essa voz. Ore. Peça discernimento. Faça como São Bento. Trace o sinal da cruz. Invoque o nome de Jesus e confie. O Espírito Santo ainda age, ainda protege, ainda revela e o amor de Deus ainda salva. Esse milagre é uma carta viva para os tempos atuais. Um recado direto do céu
para os que se sentem cercados de armadilhas. Jesus não muda. Ele continua sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente. E ao olharmos para São Bento, vemos um reflexo de como a fé pode ser escudo contra qualquer veneno. Agora que você caminhou conosco por essas 3 histórias poderosas, a taça envenenada, a cura do camponês e a libertação do jovem possesso, é impossível sair deste vídeo da mesma forma que entrou. A fé de São Bento não foi feita de discursos, mas de decisões. Ele escolheu amar quando poderia julgar, escolheu orar quando poderia fugir, escolheu enfrentar o mal com uma cruz, não com ódio. E hoje, você e eu somos convidados a fazer o mesmo. Em um mundo ferido, onde tantos ainda andam em sombras, há um chamado para sermos luz. Você já parou para pensar em como o seu dia pode ser transformado se você tomar a decisão de confiar de verdade? Talvez não haja uma taça literal diante de você, mas quantas vezes você sente que está sendo provado por algo que tenta te destruir por dentro? Talvez a sua ferida não esteja na pele, mas no coração. Talvez o espírito maligno que te assombra hoje tenha outro nome: ansiedade, depressão, solidão, cansaço. Mas se há algo que aprendemos com esses milagres, é que o amor de Deus não conhece limites. Ele ainda cura, ele ainda liberta, ele ainda protege e exatamente. Por isso que agora, mais do que nunca, você precisa se posicionar espiritualmente. Faça da oração o seu primeiro recurso, e não o último socorro. Reforce sua fé nas promessas de Deus. Não se conforme com a dor, com o medo ou com o silêncio. Como São Bento, tenha coragem de orar com ousadia. Use a cruz como seu escudo. Clame o nome de Jesus com confiança, porque não importa o tamanho da batalha, o Deus que venceu a morte ainda é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Agora, eu te faço um convite. Compartilhe nos comentários qual dessas histórias mais tocou você. Já passou por algo semelhante? Já viu a mão de Deus agir de forma milagrosa na sua vida? Escreve aí. Seu comentário pode ser exatamente a palavra que alguém está precisando ler hoje. E se você deseja ver mais conteúdos como este, com histórias que alimentam a fé, se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações. Cada novo vídeo é uma nova chance de ser fortalecido espiritualmente. E para encerrar esse momento com chave de ouro, receba agora essa promessa da palavra de Deus como bálsamo para a sua alma. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma declaração divina. É o próprio Deus dizendo que ainda quer se revelar a você, curar suas dores e transformar sua vida.